Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
título da minha mensagem hoje é A Graça que Gera Gratidão. A graça que gera gratidão. E como primeiro texto dessa mensagem, eu quero ler Salmos 92, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: bom é render graças, bom é agradecer, é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a sua misericórdia, ou o seu amor, ou a sua graça, o seu amor leal, a sua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade. O salmista ele está nos dizendo que existe uma coisa que é boa, não muitas, mas essa é boa, e bom é render graças, bom é dar graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao Altíssimo. Isso é bom. Ele não está dizendo o seguinte: bom é eu conquistar um carro novo. Ele não está dizendo bom é ter uma grande família, bom é ter um grande negócio, bom é ter um grande ministério. Ele não está falando a respeito das coisas que queremos conquistar. Ele está dizendo que bom é render graças ao Senhor. Ele diz que uma das coisas que existe que é bom realizarmos, bom vivemos, é darmos graças ao Senhor. Ele não está dizendo que é bom conquistar algo, mas que é bom render graças ao Senhor. Por quê? Porque é melhor ser cuidado por Deus do que ser cuidado por mim mesmo. Você entende isso? Se estou agradecendo, é porque fui abençoado. E não porque conquistei algo, e não porque me esforcei, me ralei inteiro para ter alguma coisa. Então, bom é render graças ao Senhor, porque quando estou rendendo graças ao Senhor, a consciência que eu tenho é de que tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu posso, foi Ele que me deu. Melhor do que contar vantagens dizendo: olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Melhor do que isso é poder dizer: eu dou graças ao Senhor por quem eu sou. Eu dou graças ao Senhor pelo que eu tenho. Eu dou graças ao Senhor pelo que eu posso fazer. Por quê? Porque quando eu dou graças ao Senhor, eu sei que eu sou resultado de alguém que me abençoou e não de um esforço e de eu me ralar inteiro para conseguir alguma coisa. Anunciar o amor, ou a misericórdia, ou a graça do Senhor pela manhã, é dizer que eu reconheço que é pelo amor dEle que eu vivo. Então poder render graças ao Senhor é uma demonstração, é um anúncio de que eu confio mais no amor de Deus do que em mim mesmo. Quando eu rendo graças ao Senhor, eu estou dizendo: Deus, eu confio mais no seu amor por mim do que eu confio na minha própria força. Eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso, foi o Senhor que me abençoou para que eu pudesse, para que eu tivesse, para que eu fosse. E isso é melhor do que tentar na minha própria força. Sabe, quantos de nós aqui temos a maturidade e a humildade suficiente para assumirmos que nós somos resultado da graça de Deus nas nossas vidas? Sabe quantos de nós já paramos para pensar e descobrimos que hoje só vivemos o que estamos vivendo porque Deus foi bom para conosco? Você já chegou a essa conclusão? Olha, você só acordou respirando hoje porque o Senhor permitiu. Você só tem a vida que você tem porque o Senhor te abençoou. Você só chegou onde chegou porque Deus está com você. Nós precisamos dessa maturidade, dessa humildade. E quando nós reconhecemos essa graça de Deus sobre as nossas vidas, a nossa resposta a essa graça chama-se gratidão. Quando nós reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos, foi Deus quem nos deu, a nossa resposta a essa graça chama-se gratidão. Gratidão é algo que parte de um coração humilde. E gratidão é também o desejo de Deus para nós. Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é: por que agradecer? E eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo. Quando? Em tudo. Quando? Em tudo.
Mesmo quando está frio, em tudo. Quando está quente demais, em tudo. Quando parece difícil, em tudo. Quando parece fácil, em tudo. Em tudo é em tudo. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, esse texto está dizendo que em qualquer circunstância, eu e você podemos dar graças, podemos expressar gratidão. Em qualquer circunstância, eu e você podemos dar graças. E não apenas isso, mas esta é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós possamos viver agradecidos. Por quê? Porque nós podemos viver a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu vivo agradecido, eu vivo pela certeza de que eu fui abençoado e não pelo pensamento de que está me faltando algo. Quando eu vivo em gratidão, eu tenho a certeza de que eu já recebi. Quando eu vivo com o desejo de algo novo, de algo a mais, eu estou pensando que algo está me faltando, eu não tenho a consciência de que já fui abençoado. Então a vontade de Deus não é que a gente viva correndo atrás das coisas, ansiosos, estressados, querendo algo a mais, mas a vontade de Deus é que a gente viva agradecido, porque no lugar de gratidão você sabe que você já foi abençoado pela obra de Cristo Jesus. A vontade de Deus é que você dê graças em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque você sabe que já foi abençoado por Cristo Jesus. Então, quando diz que a vontade de Deus é que a gente dê graça em qualquer momento, não é porque, mesmo quando estiver difícil, louve. Se estiver doendo, louve. Não, não é sobre isso. É a certeza de que mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, se levantem contra mim, eu já fui abençoado em Cristo Jesus, por isso eu posso viver grato. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que a gente reconheça que já foi abençoado, e não de que seremos um dia, e não de que algo acontecerá para nós a nosso favor um dia. Sabe, algumas pessoas dizem assim, e elas colocam a vontade de Deus sempre para o futuro. Pastor, ora por mim porque eu preciso tomar uma decisão e eu quero saber qual é a vontade de Deus sobre esse assunto. Você já pensou assim? Não levante a mão, não se expõe. O jovem conhece a jovem e pensa, pastor, ore por mim porque eu quero saber se é da vontade de Deus casar com ela. Pastor, ore por mim porque eu quero saber se é da vontade de Deus casar com ele. Pastor, surgiu uma oportunidade de emprego, ore por mim porque eu quero saber se é da vontade de Deus esse emprego para mim. Pastor, surgiu a oportunidade, então eu quero, e ore por mim porque eu quero saber a vontade de Deus. E é como se a vontade de Deus sempre estivesse no futuro, não é mesmo? Eu preciso decidir para eu poder chegar a viver a vontade de Deus, mas na verdade esse texto está nos ensinando que a vontade de Deus é que você seja grato, não pelo seu futuro, mas pelo seu presente. Por aquilo que Ele já te presenteou, por aquilo que Ele já te deu. Ele não quer que você pense em qual será a vontade dEle para os próximos dias. Ele quer que você agradeça pela vontade dEle que já se cumpriu hoje na sua vida. Nós sempre colocamos a vontade de Deus para o futuro, mas para Ele, a vontade dEle já está no nosso presente. Na verdade, a Bíblia descreve a vontade de Deus para nós como gratidão pelo presente. Sabe, eu me lembro de um pastor que estava contando um testemunho, e ele disse o seguinte, eu tinha numa época um carrinho daqueles bem velhos. Sabe aquele que demora para pegar? Se está frio, então, meu Deus, eu não sou dessa época e graças a Deus eu não passei por isso. Graças a Deus, tem alguns irmãos que já dão risada. Mas assim, aquele carrinho, eu só sei de ouvir falar. Aquele carrinho que você não conseguia ligar. Demorava para ligar. No frio, não pegava aquele negócio. Alguns sabem o que é isso, estão olhando com aquele olharzinho. Eu sei, pastor, eu conheço essa história. Você para no sinaleiro, você tem que ficar mantendo meio aceleradinho assim para não morrer, para aquele negócio continuar funcionando. Você chega num lugar, as pessoas falam assim, nossa, perfume novo, cheiro de gasolina, cheiro de carro sujo, velho, aquela coisa toda.
E ele fala que ele tinha um carrinho daquele, ele parou no sinaleiro e de repente parou um carro daquele bem luxuoso assim. Aquela coisa maravilhosa, aquele carro, os vidros fechados, você não sabe o que está acontecendo fora do mundo, né, ao teu redor, aquele negócio assim, primeira classe, né? E ele falou que naquele momento ele olhou aquele carro, olhou aquela pessoa dentro, olhou para o carro dele, e ele teve uma iluminação divina, Deus falou com ele. E naquele momento ele podia tomar a seguinte decisão: reclamar e se comparar com aquele que tinha o outro carro, ou ele poderia agradecer pelo carro que ele tinha. E ele fala que naquele momento ele decidiu não se comparar, mas ser grato pelo carro que Deus havia colocado nas mãos dele. E ele disse: Deus, obrigado por esse carro. Deus, obrigado porque eu posso ter isso. Obrigado porque eu estou vivendo essa fase. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor está comigo. No carrinho velho, o Senhor está comigo. No carrinho bom, o Senhor estará comigo também. O Senhor está comigo. Muito obrigado. E passaram algumas semanas, ele diz que um irmão da igreja veio e ofertou para ele um carro zerinho, novinho. Eu não estou dizendo para você transformar gratidão em barganha, esse é o testemunho dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a gratidão não faz com que a gente viva livre da comparação. Porque a gratidão é reconhecer que alguém lembrou de mim e me abençoou com aquilo que eu já tenho hoje. Gratidão faz com que eu não olhe para as coisas ao meu redor, mas eu olhe para aquilo que já está nas minhas mãos. A gratidão é como se fosse um teste final de cada etapa que você vive. Ela demonstra que você tem maturidade para estar satisfeito com o que já está nas suas mãos e te prepara para desfrutar de coisas novas. Sabe, não vale a pena viver se comparando. O casamento do outro, a casa do outro, a empresa do outro, a voz do outro. Não vale a pena ficar se comparando. O que é do outro é do outro. Agora, o que é teu? O que é que está nas suas mãos hoje? E você pode dizer: Deus, muito obrigado. O que é que você reconhece que Ele depositou na sua vida e você já tem hoje, agora, está aí com você? Para Moisés era um cajado, para Sansão foi a queixada de um jumento, para diversos personagens bíblicos apenas alguns poucos objetos que pareciam não ter valor. O que é que hoje já está nas suas mãos? O que é que hoje você pode agradecer a Deus porque já está com você? A gratidão nos impede de nos compararmos e agradece porque alguém lembrou de nós e nos abençoou com aquilo que já está nas nossas mãos. Sabe, a gratidão não se importa com a quantidade ou a qualidade. A gratidão não se compara. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, dizendo o seguinte: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver grato, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo: eu tenho o segredo de viver grato em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Eu aprendi o segredo de passar por qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: eu tenho o segredo de ter muito ou ter pouco, e mesmo assim estar grato. De estar em abundância ou estar em necessidade, e mesmo assim estar grato. Sabe, a gratidão não se importa com a quantidade ou com a qualidade, pois é o reconhecimento de que sou abençoado, mesmo estando no pouco ou estando no muito. Eu sou abençoado, não pelas coisas que eu estou vendo, mas pelo fato dele estar comigo, e eu saber que por qualquer circunstância eu posso passar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o segredo. É o que Paulo está nos ensinando. A gratidão reconhece que eu já sou abençoado por Ele estar comigo, e não pelas coisas que eu estou tendo ou vivendo.
Não é sobre a quantidade, não é sobre qualidade, mas é pelo fato de Deus ter se lembrado de mim e ter me abençoado, ter me amado, ter me entregue a Jesus Cristo. Eu posso tudo naquele que me fortalece, significa que não importa a fase em que eu me encontre, eu só passo por essa fase pela graça de Deus comigo. Por que ser grato? Porque Deus está comigo. Por que ser grato? Porque essa é a vontade de Deus, de eu viver reconhecendo que eu já sou abençoado por Ele através da obra de Cristo Jesus. Segundo ponto dessa mensagem. Por que agradecer se parece que Deus não responde? Você já passou por isso? Orou e parecia que a resposta não vinha, a resposta não vinha, a resposta não vinha. E agora você diz que eu tenho que ser grato em todo o tempo, mas parece que a resposta de Deus não vem nunca. A Bíblia nos ensina sobre esse assunto no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 5, e conta a seguinte história. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Jesus foi para a casa dele em Cafarnaum. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Tinha muita gente dentro da casa de Jesus. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Isso? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha o que a história está nos narrando. 4 homens carregando um amigo paralítico numa maca, vão até Jesus e tem uma multidão atrapalhando, eles não conseguem levar o paralítico até Jesus. Eles têm uma ideia: vamos subir no telhado e levar esse homem na maca até acima do telhado. Não sei quantos de vocês já tentaram carregar alguém, né? Esses 4 homens sobem no telhado com o amigo deles. Eles abrem um buraco no telhado bem onde Jesus estava. Eles baixam aquele amigo paralítico na frente de Jesus. E quando Jesus olha para ele esperando o quê? A cura. Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Eu não sei você, mas eu consigo ver a expressão de frustração na cara daquele homem. Como se fosse assim: Jesus, é tão óbvio. Jesus, o que você acha que eu vim fazer aqui? O que você acha que eu precisei de ajuda de 4 homens para estar na sua frente? É só você dizer uma palavra, levanta e anda. É só você dizer, você está curado. É só você dizer, Jesus, o que você está pensando? E agora diante de ti, Senhor, eu estou. E você diz, os seus pecados estão perdoados. Jesus, eu não estou aqui para isso. Não brinca comigo, Jesus. Não faz isso. Jesus, eu estou pedindo resposta sobre o meu casamento. Do que é que você está falando agora? Jesus, estou pedindo resposta sobre a minha empresa. Estou pedindo resposta sobre a igreja. Estou pedindo resposta. Senhor, e o Senhor está dizendo, meus pecados estão perdoados. O que é que você quer dizer com isso, Senhor? Não dá para entender assim a frustração daquele homem. Não dá para imaginar ele frustrado. Não dá para imaginar ele com a cara meio sem entender, talvez, ou frustrado, ou sem entender, ou olhando para Jesus, esperando que Jesus entregasse algo mais. Ele queria ser curado, mas Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Porque aquele homem achava que só o que ele precisava era andar, mas isso não mudaria a vida espiritual dele. Jesus, então, de uma forma majestosa, revela que ele sabia melhor o que aquele homem precisava do que o próprio homem. Jesus revela que ele sabe melhor a resposta que eu e você precisamos do que nós mesmos. E a gratidão nos faz confiar na resposta que ele tem para nós
e não na resposta que nós esperamos dele. Eles colocam aquele homem tinha certeza, agora eu vou ser curado, e Jesus diz, na verdade, o que você precisa primeiro é uma transformação espiritual. Então eu quero dizer, os seus pecados estão perdoados. Jesus primeiro curou o interior dele, para depois curar o exterior. Queremos que as coisas mudem primeiro, para então sermos salvos, mas devemos ser gratos por aquilo que ele já nos deu. Nós queremos que as coisas aconteçam, as respostas aconteçam do jeito que esperávamos, mas devemos ser gratos primeiro por aquilo que ele já nos deu. Jesus deve ter olhado para ele e falado assim, calma, primeiro eu quero perdoar os seus pecados, transformar o seu interior, e logo, logo você vai sair andando. Calma. Eu sei melhor o que você precisa do que você mesmo. Confie em mim. Espere. Jesus estava vendo além daquilo que aquele homem conseguia imaginar. Pode parecer que ele não responde, mas na verdade ele já nos entregou o seu melhor. Ele primeiro nos abençoou com a salvação em Jesus Cristo, ele nos deu o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, ele nos entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. O seu Filho morreu em nosso lugar, ele ressuscitou, foi assunto aos céus e agora ele nos chama para sentarmos nas regiões celestiais. Jesus Cristo é o melhor que Deus tinha para nós e ele já nos entregou isso. É em Cristo Jesus que nós temos a salvação das nossas vidas. É em Cristo Jesus que temos o perdão dos nossos pecados. E Deus então nos deu primeiro aquilo que nós precisávamos de fato, para então depois nós podemos viver as outras coisas. Quando nós vamos falar com Deus, primeiro Ele quer que você reconheça quem você é pela obra de Cristo Jesus. Depois você pode viver qualquer coisa. Se você entender que os seus pecados já estão perdoados por causa da obra de Cristo Jesus, você anda, você faz, você fala, você prega, você faz tudo o que precisa ser feito. Primeiro Ele entregou o que de fato precisamos, para depois aquele homem sair andando. Jesus Cristo é o melhor de Deus para nós e isso Ele já nos entregou. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não deixou de nos entregar o próprio filho dele, ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, quando nós reconhecemos o melhor que Deus já nos deu, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Eu e você podemos viver com gratidão por reconhecermos que Ele já nos respondeu antes mesmo de questionarmos. Porque Ele nos entregou Jesus antes mesmo de nós termos as nossas dúvidas. Ele já nos abençoou antes mesmo de termos as nossas indagações. Ele já nos deu o seu Filho, que é o seu melhor, antes mesmo de querermos ter qualquer outra resposta. Ele já nos abençoou. Ele já entregou Jesus. Não é que Deus não te responde, é que Ele já te deu o melhor e nós precisamos apenas reconhecer isso. A gratidão faz com que a gente reconheça que Ele já nos deu a melhor resposta. A gratidão faz com que a gente reconheça que Ele sabe melhor o que precisamos do que nós mesmos. E aí então as demais coisas nos são acrescentadas, depois de vivermos gratos por aquilo que Ele já nos deu. Pois confiamos que Ele sabe melhor do que nós. Somos gratos, pois Ele sabe melhor. Somos gratos porque Ele lembrou de nós. Terceiro ponto dessa mensagem: como ser grato, mesmo quando não vejo. Como ser grato, mesmo quando eu não vejo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, a Bíblia nos ensina o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu só sou o que sou porque Deus foi gracioso comigo. Então, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu só me tornei um filho de Deus, eu só sou um cooperador do reino de Deus, eu só prego o evangelho, eu só tenho o que eu tenho, eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. E a sua graça, que me foi concedida, que me foi dada, não se tornou vã, não se tornou inútil. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles
todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo, olha, eu só sou o que sou pela graça, e eu só consigo fazer o que eu faço pela graça. Do começo ao fim, esse texto está dizendo, eu só posso viver em gratidão, porque eu só sou o que sou pela graça, eu só faço o que eu faço pela graça. Eu não conseguiria fazer o que faço se não fosse a capacitação de Deus na minha vida. E eu não seria o que sou se não fosse Deus na minha vida também. Então esse versículo fala sobre gratidão. Reconhecimento de que sou dependente de Deus. E se Deus não tivesse lembrado de mim e entregue Jesus Cristo, eu não seria o que sou. Ele primeiro me abençoou e depois eu faço através da capacitação dele na minha vida. Nós precisamos entender então que tudo que fazemos, fazemos a partir daquilo que ele já fez por nós. Tudo que nós vivemos a partir daquilo que ele já fez por nós. Paulo está dizendo, eu sou o que sou pela graça e eu faço o que eu faço pela graça também. Eu só tenho capacidade de fazer porque ele fez por mim primeiro. Eu só tenho capacidade de amar porque ele me amou primeiro. Eu só tenho capacidade de servir porque ele me serviu primeiro. Eu só tenho capacidade de ser porque ele me tornou primeiro. Então nós tudo que fazemos a partir daquilo que ele já fez por nós. Sabe, um grupo de cientistas se reuniu e eles chegaram à conclusão de que eles não precisavam mais de Deus. Alguém tinha que dizer para Deus que a ciência evoluiu tanto que nós não precisamos mais de Deus. Nós conseguimos já clonar os humanos, nós conseguimos guardar as memórias, nós conseguimos clonar animais, produzir alimentos. Nós sabemos todas essas coisas através da ciência e alguém tinha que dizer para Deus, Deus, nós não precisamos mais do Senhor. Um cientista mais jovem se prontificou e disse, eu vou lá falar para Deus que a gente não precisa dele. E ele foi. Chegando diante de Deus, ele disse, Deus, eu vim aqui para te contar o seguinte. E Deus, atento àquilo que o jovem estava falando, eu vim aqui para te contar que a ciência evoluiu tanto que nós não precisamos mais do Senhor. Nós já sabemos fazer até um outro humano, então nós não precisamos mais do Senhor. Nós conseguimos garantir os nossos alimentos, então não precisamos mais do Senhor. Nós conseguimos fazer e resolver vários problemas da humanidade, então não precisamos mais do Senhor. Deus, com um sorriso um pouco sarcástico no rosto, disse assim, olha, eu não estou bem convencido disso. Vamos fazer um teste. Me faça um outro ser humano e eu vou entender então que vocês não precisam mais de mim. Aquele cientista jovem ficou feliz com a notícia. E apenas fazer um outro ser humano, isso é fácil. Foi até o grupo de cientistas e falou, Deus falou que se nós fizermos outro ser humano, ele vai embora. A gente não precisa mais dele. Então eles disseram, vamos ali pegar um pouco de terra para fazer um ser humano. Quando eles pegaram um pouco de terra, Deus disse, ei, calma aí. A terra fui eu quem fiz. Queridos, tudo o que fazemos a partir daquilo que Deus nos deu. Quantos sabem que não temos capacidade de viver sem Deus neste mundo? Tudo o que fazemos a partir daquilo que Deus já fez por nós. Eles achavam que podiam fazer sem Deus, mas eles estavam usando das próprias coisas que Deus havia dado a eles. Nós temos que ser gratos porque vivemos a partir daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já nos entregou. A terra, fui eu quem fiz, vocês não conseguem sozinhos. Tudo o que fazemos a partir do que Deus já fez por nós. Nós precisamos ser gratos, pois Deus já nos deu o seu melhor. E aprendemos a viver a partir da obra de Cristo Jesus. É o segredo da nossa gratidão. É o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Não baseado naquilo que irá acontecer, mas baseado no presente, de reconhecermos que já fomos abençoados pela obra de Cristo Jesus. Vocês entendem o que eu estou ensinando hoje aqui? Pastor, mas quando eu olho para as circunstâncias, eu não sei se já sou abençoado ou não. Não vejo tantas bênçãos assim na minha vida. Eu não consigo ver isso aí tudo materializado. Como que eu vivo então, quando eu não vejo?
Você está dizendo que Ele já nos abençoou e somos o que somos, fazemos o que fazemos, baseado em tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas eu não estou vendo isso materializado na minha vida, então como é que eu vivo assim? Gratidão mesmo em meio a não ver essas coisas. A minha resposta para você é: faça como Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 ao 27, conta a história de Davi levando comida aos seus irmãos até o campo de batalha. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou o que o gigante do exército filisteu havia dito. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. Presta atenção, Davi fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Davi fez aos homens que estavam perto dele? O que é que o gigante está dizendo? Foi isso que ele perguntou? Ele perguntou: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Preste atenção na história. Davi era o filho de Jessé. E os seus irmãos mais velhos haviam sido enviados à batalha contra os filisteus. E no meio dessa batalha, sai um homem, um gigante chamado Golias. E Golias propõe ao exército de Israel o seguinte: olha, eu sou um guerreiro, para nós não termos que nos matar todos, escolham um guerreiro entre vocês, e se o guerreiro de Israel me matar, nós filisteus seremos escravos de vocês. Mas se eu matar o guerreiro de vocês, vocês israelitas serão os nossos escravos. E o povo de Israel ficava com medo diante dessa afronta, dessas palavras. Eles tinham medo do que o gigante estava dizendo. E eles se escondiam, eles não iam para a batalha contra o filisteu. De repente, Davi, o pequenininho, foi enviado pelo seu pai para enviar comida, para dar comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. Chegando lá, quando ele ainda procurava pelos irmãos, ele ouve o filisteu dizendo: que saia o seu guerreiro contra mim, se ele me matar, nós seremos seus escravos. Se eu o matar, vocês serão os nossos escravos. E Davi escuta o gigante e vê que todo o exército de Israel ficou com medo daquela afirmação. Mas Davi também, no meio daquela confusão toda, escuta uma outra notícia. A notícia de que o rei daria grandes riquezas para aquele que matasse o gigante. O rei daria a filha dele em casamento, a princesa em casamento, para aquele que matasse o gigante. O rei deixaria a casa do pai isenta de impostos daquele que matasse o gigante. E Davi, ali no meio daquela circunstância, ele tinha duas opções: ouvir o que o gigante estava dizendo ou ouvir as promessas feitas pelo rei. Enquanto todo o povo ouvia o gigante, Davi perguntou: o que é mesmo que será dado? Qual é mesmo a promessa do rei para aquele que matar o filisteu? Davi não decidiu dar ouvidos ao problema, ao gigante, às circunstâncias. Davi decidiu se alegrar com a promessa feita pelo rei. O que eu faço? Como agradecer mesmo quando eu não vejo? Se você não consegue agradecer porque ainda não vê, agradeça por aquilo que o Rei dos Reis já disse a seu respeito.
O que Davi está nos ensinando é que ele podia crer no rei terreno, mas eu e você temos as promessas do Rei dos Reis. E ele diz: todas as minhas promessas para você já tenho sim por causa da obra de Cristo Jesus. Basta da sua parte o amém. Enquanto eu não vejo, eu agradeço pela palavra de Deus sobre a minha vida. Enquanto eu não vejo, eu dou glória a Deus, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Davi, ele se alegrou mais em ser um cooperador com a graça de Deus e matar o gigante, do que falar dos problemas que o gigante podia causar. Muitos de nós chegamos diante de Deus, talvez por não entendermos a gratidão, mas nós chegamos diante de Deus e falamos do nosso problema, do nosso gigante, o tempo todo. Nós dizemos: Deus, o gigante disse isso, Deus, o gigante disse aquilo, Deus, o gigante está me afrontando de tal forma, Deus, o gigante está querendo destruir o meu casamento, Deus, o gigante está querendo destruir os meus estudos, Deus, o gigante está querendo destruir a minha vida, Deus, o gigante quer, Deus, o gigante, o gigante, o gigante, o gigante. Mas nós temos duas opções: ficar ouvindo o que o gigante está dizendo e ficarmos com medo, ou ouvirmos as promessas do Rei dos Reis, ou ouvirmos aquilo que o rei já disse que é nosso. Sabe, quando você ouve a promessa, quando você ouve a palavra, você já pode sair dando glória a Deus em gratidão. Porque se um rei diz, ele cumpre. Porque se um rei diz, não há opção de não se realizar. É uma questão de tempo, mas aquilo irá se materializar nas nossas vidas. Davi preferiu ser grato pela promessa, enfrentar o gigante, se tornando um cooperador da graça de Deus, do que ouvir o gigante e ficar amedrontado. Quem tem uma palavra do Rei dos Reis pode encher o seu coração de gratidão, porque aquilo irá se cumprir. Quem tem uma palavra do Rei dos Reis pode encher os seus pulmões e dar glória a Deus, porque aquilo irá se cumprir. Ele deu ouvido à palavra do rei. E eu e você temos dezenas, centenas. Eu tentei separar algumas, eu nem consigo, eu coloquei texto demais aqui. Mas eu quero ler algumas palavras do que Deus diz a nosso respeito, promessas que Deus tem, palavras de Deus sobre mim, sobre você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E tudo quando pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa.
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Será que temos motivo de sobra para sermos gratos hoje? Será que temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor, para aplaudirmos ao Senhor, para rendermos graças ao Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor? Ele já disse, e tudo aquilo que Ele diz se cumpre em nossas vidas. O Rei dos Reis não é homem para que minta. Ele está nesse lugar, Ele está na nossa vida, Ele é o nosso Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que Ele diz se cumpre sobre nós. Nós podemos dar graças ao Senhor mesmo não vendo ainda materializado, porque Ele já disse, e aquele que começa a boa obra, Ele há de terminar nas nossas vidas. A gratidão me coloca no centro da vontade de Deus, me faz reconhecer que eu sou um abençoado pela obra de Cristo Jesus. Gratidão me livra da comparação, gratidão me livra do medo, da inveja. A gratidão é o reconhecimento de que tudo que eu tenho, posso e sou, é porque a graça de Deus me abençoou. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem lendo Colossenses 3,15, que diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Você pode dizer comigo: Pai Celestial, obrigado pela minha vida, pela minha família, pela minha empresa, pelo meu emprego, pelos meus estudos, pelo meu ministério. Pai Celestial, obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu posso, por tudo que eu sou. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor já me entregou o seu melhor, que é Jesus Cristo, o seu Filho. Amém, aleluia. Continuem abençoados.